Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, nos diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Com essa leitura bíblica, eu me dirijo a você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, para dizer: Davi nos ensina como ter vitórias. Meus queridos, o desafio de Davi a Golias, o gigante filisteu, representa a luta espiritual que o cristão trava com o mundo, com a carne e com o diabo. Em primeiro lugar, Davi venceu porque estava sob a direção e a autoridade de Deus. Nos dias do patriarca Abraão, Deus firmou uma aliança com ele. Essa aliança o Senhor a confirmou com os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Herdeiro dessas alianças de Deus com o seu povo, Davi sabia que estava sob a proteção do Senhor. Assim, a indignação de Davi não consistia meramente no fato de que Golias estava desafiando os soldados do exército do povo escolhido, mas o próprio Deus dos exércitos de Israel. O homem, segundo o coração de Deus, estava convicto de que, assim como havia um exército humano comandado por Saul, existia um exército celestial comandado pelo Senhor. Na realidade, a vitória de Davi está diretamente relacionada à autoridade espiritual da qual ele estava investido. Ele não lutava com seu próprio nome, mas no nome do Deus de Israel, que estava sendo afrontado. A Bíblia declara que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tal como Davi, o cristão é um soldado e jamais deve esquecer que não está lutando contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, e que por isso deve estar sempre revestido de toda a armadura de Deus. Em segundo lugar, Davi venceu porque teve fé e confiança em Deus. Quando Saul quis saber como o jovem Davi poderia enfrentar o gigante, ele relatou que já havia matado um leão e um urso que tinham atacado o seu rebanho. Se ele pôde destruir aqueles animais ferozes, da mesma forma poderia derrotar o gigante filisteu. Quem tem fé e confiança no Senhor costuma ver as coisas por outro ângulo, e foi o que Davi demonstrou ali. Sua confiança em Deus era tão grande e evidente que logo convenceu tanto Saul como o comandante do seu exército. Só Deus faz estas coisas. Não é sem razão que Davi é um dos componentes da galeria dos heróis da fé. Está em Hebreus 11:32. Sempre que a fé está presente, as leis da lógica formal são anuladas. A fé em Deus faz o menor vencer o maior. Uma guerra ser vencida sem luta, a fraqueza virar força e a alegria prevalecer no sofrimento, pois a fé pode crer mesmo contra a esperança. Ela contempla como existentes coisas que ainda não existem, conforme Hebreus 11, versículo 1. Davi estava tomado por essa fé em Deus, por isso derrotou o gigante filisteu. Davi venceu o gigante filisteu porque estava sob a direção e a autoridade de Deus e teve fé e confiança no Senhor. Vamos orar? Eu convido a você a fazer também esta oração. Fortaleça a sua confiança, a sua fé em Deus com esta oração, dizendo: Senhor Deus, ainda que as adversidades se levantem contra mim, ainda que eu não alcance o resultado que eu espero, e mesmo que as coisas pareçam tão difíceis a
ponto de me fazer pensar em jogar tudo para o alto. Ainda assim, eu quero poder me alegrar e glorificar o Senhor, porque em Ti eu sei que as tribulações, que as dificuldades são passageiras e que logo o Senhor me trará a vitória. Obrigado, Deus, pela Sua fidelidade. Eu oro na mediação de Cristo Jesus. Amém. Aqui é o pastor Fernando Costa. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda a sua família.